Olá, pessoal. Esse é o Interculturalidades, é o podcast especial para o evento L'Eredità delle Donne 2025. Vou falar um pouquinho sobre o evento para vocês entenderem. Ele é um festival que celebra o feminino e é um projeto da Elástica e da Fondazione CR de Firenze com a direção artística da Serena Dandi e parceria com a Gucci. O festival tem o apoio da Prefeitura de Florença, da Poste Italiane e a colaboração da Manufatura Tabac, né? Essa é a nossa apresentação oficial aqui do evento. E aqui a gente fez uma parceria com o MPCom, né? O nosso mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações. E a gente está trazendo aqui o tema para discussão nesse podcast, que o tema desse ano do evento é inteligência feminina. E a gente trouxe esse tema aqui para ser discutido com as nossas convidadas, que elas vão falar sobre inteligência feminina e maternidade. Então aqui eu estou com a Júlia, a Mirtes, eu vou pedir para elas se apresentarem, que elas, melhor do que ninguém, podem falar, né, sobre si mesmas. Uhum. Então, meninas, Ju, fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou a Júlia, eu sou psicóloga de formação, psicanalista, e eu estou atuando já há 15 anos no ambulatório de saúde mental de um hospital público municipal aqui em São Paulo. Eu atendendo adultos, né? Mas eu tenho uma formação em psicanálise da criança também. Meu início, né, de carreira foi trabalhando com crianças, depois foi confluindo para um outro lado, né? E atualmente eu sou aluna aqui do mestrado da comunicação intercultural. E a minha pesquisa, estou fazendo um diálogo aí, buscando um diálogo entre o trabalho que eu desempenho lá no hospital, que é uma oficina específica que a gente faz com os pacientes, e que envolve arte, que envolve todas aquelas ferramentas subjetivas que a gente pode, de repente, pensar e ofertar para eles, e como potencializar isso com o estudo da comunicação, com o olhar da interculturalidade. Então, está sendo bem interessante. E maternidade é um tema que me interessa muito, assim, que eu ainda não enquanto pesquisadora, ainda não estou atuando nesse tema, mas tenho pensado bastante sobre isso, estou escrevendo algumas coisas e me envolvendo em pesquisas que também tenham temas correlacionados. Legal. Então, é isso. Legal. Mirtes. Bom, prazer estar aqui, prazer presente. nosso, né? Obrigada. Fiquei muito feliz de estar ao lado de uma psicanalista. Vai ser uma boa conversa aqui, viu? Eu acho que sim, né? A minha formação. Então, eu tenho uma formação em História, né? Eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado em História Social. E no doutorado, eu verticalizei a análise sobre maternidade. Uhum. Então, eu fiz uma pesquisa sobre maternidade, né? Esse doutorado eu defendi já há bastante tempo, né? Em 2005, olha aí, né? Mais de 20 anos. E nesse doutorado eu estava pensando como que as práticas discursivas, então eu estava exatamente pensando a questão da mulher mãe na virada do século XIX para o XX. Quase que existia como uma obrigatoriedade a mulher ser mãe, né? Então, como que os discursos meio que enlaçavam uma noção de verdade. Mulher é igual a mãe. E as mulheres que, de alguma forma, né, não queriam, não podiam, você tinha uma série de estigmas que, na verdade, eu colocava no sentido de loucura, de desequilíbrio, e aí é muito interessante pensar a questão da saúde mental, né, que há um diálogo muito forte com isso. E o que é interessante, pensando até nessa questão da saúde, o meu mestrado, né, ele foi pensado dentro das discussões dos discursos médicos. Então, eu analisei a tuberculose, ela é completamente diferente, né? E essa análise, eu fui vendo várias, né, fazia, assim, ficava direto ali na faculdade de medicina, nos acervos, né, porque eram trabalhos mais antigos, tal. E aí eu comecei a ver o número de mortalidade, né? Então, muito se morria de tuberculose no início do século por várias questões, né?
E aí, uma mortalidade que começou a me chamar a atenção dentro desse material, né, de pesquisa, foi a mortalidade infantil. Né? E aí que eu fui começar a pensar. Então, o que é muito interessante? Vai juntando um pouco, Que legal, né? O meu mestrado, eu entrei no mestrado grávida, estava grávida da Laura, e na minha qualificação eu estava grávida do Lucas. Então, eu tenho assim, duas, né? Aí muita gente fala, nossa, então você foi fazer um doutorado pensando na sua maternidade. Sim e não, né? É interessante porque, na verdade, também depois você tem toda essa questão da subjetividade, quem sou eu, o que estou fazendo, mas também muito desse material de pesquisa, né? Que eu vi dessa mortalidade infantil, que eu comecei a buscar mais profundidade, mais entendimento. Mas, assim, é interessante pensar, né, que os discursos médicos, e aí pensando um pouco isso, eles construíram um viés muito forte exatamente de a mãe, porque minha questão era pensar a maternidade pelo viés da amamentação, né? Então, a mãe que deve amamentar. Né? Então, lógico que a gente sabe, né? Então, não sou contra a amamentação. A gente sabe dos benefícios, né? É lógico. Sim. Então, assim, toda uma questão dos benefícios, da saúde, do recém-nascido, né? Em si, e do desenvolvimento, né? Que sabemos também, do vínculo que se estabelece. Mas como que o meu interesse foi exatamente pensar como que há uma associação colocando a responsabilidade. Então, aí que vem outra questão, que é a culpa também, né? Porque a responsabilidade está associada à ideia de culpa dessa mãe que não amamenta, porque nem todas as mães, porque parece que ter filho, pronto, sai leite. Né? Não é. Né? Então, assim, parece não é? Exatamente. Quando eu tive a Laura, eu pensei, bom, ela vai, né, pegar no peito, vai ser coisa mais rápida no mundo. Mas essa acho que é a ideia que vendem mesmo, né? Não Até hoje. Então, assim, eu acho que tudo isso que também me fez pensar, né? A minha vida prática, a minha vida cotidiana, para pensar um pouco nessas relações. Sim. Nossa, muito legal, né? Então, eu acho que também só um adendo, né? Antes da gente ir para a pergunta norteadora, acho que essa coisa da pesquisa, né? Que vem da prática, acho que vocês duas trazem isso, né? Essa prática cotidiana, e daí vem a motivação da pesquisa, e mais do que a motivação até, né? O uso da pesquisa, né? A utilidade, né? Essa questão, né? De você trazer para... Eu acho que tem uma utilidade de você poder elaborar algumas coisas, né? Sim. E às vezes a gente não entra num tema necessariamente consciente de que isso vá te servir para aquele propósito, mas acaba servindo, acaba fazendo essa função, né? De o quanto você pesquisa e quanto você escreve, você elabora, né? Sim. A respeito da tua experiência. Então, isso que te falaram, mas então no doutorado você vai falar sobre isso, mas imagino que tenha aberto outros insights aí. Exato. Então, assim, eu acho que a pesquisa, né? Se a gente está entrando nesse terreno aí... Tem da inteligência feminina. Eu acho que ela é super importante. Eu sou uma grande defensora. Minha vida quase inteira fiquei em pesquisa, né? Mas eu acho que ela conscientiza. Ela faz esse processo de conscientização, né? Então, ela faz a gente enxergar quase que, sabe, abrir as cortinas e ver com outros olhos as realidades, porque as realidades são múltiplas, né? Então, essa questão de enxergar vidas e vamos assim, tentar entender o outro a partir de perspectivas, isso é muito legal dentro da possibilidade de pesquisa. Mas aí o que eu acho que tem um pouco, né, vamos dizer assim, algo a mais, e eu acho que a comunicação. E aí, pensando até no nosso mestrado profissional, que ele tem um viés que é prático também. Então, acho que é legal, porque sai um pouco desse universo,
mais discursivo, mais de verdade. consciência, mais de pensar sobre e também pensar em práticas, Isso, né? Então, assim, para mim, essa vida mais prática, ela é muito mais recente do que a vida de pesquisa. Sim. Então, é muito Mas elas estão interessante. entrelaçadas, né? É. Então, assim, às vezes eu aprendo com os alunos. Tá, sim. Sim, Né? sempre. Então é uma troca, muito legal isso, né? Uhum. Então eu não vou com uma coisa já pré-determinada. Então, muitas coisas de teorias, tenho, porque, né, tô muito tempo nisso, tô mais de 20 anos nisso. Sim. Agora, assim, a prática, às vezes eu falo, nossa, por que eu não pensei nisso antes? exatamente. Né? Porque eu acho que a comunicação, né? E aí a um outro comunicação olhar. intercultural, a ideia do mestrado profissional. Então, verdade. tudo isso vai colocando... Vai contribuindo também com o que a gente já fez, né? Exato, com exato. Agora eu vou para a pergunta de aquecimento, né? Então, quando a gente fala na inteligência feminina, e daí muito para além da pesquisa, para tudo, né? O que vocês sentem ou pensam em relação a tudo, né? O corpo, a maternidade, pensamento, memória, cultura, enfim. Inteligência feminina para vocês. Daí, assim, é um debate, uma discussão ali. Posso começar só para... Pode. Tá. Para mim, acho que inteligência feminina é esse olhar do acolhimento, sabe? Daí o acolhimento da flexibilidade. Eu não sou mãe, acho que vou ter um contraponto aqui dessas mulheres Mas você que é não... professora. Então, de repente, sim, esse acolhimento, mas é isso que eu acho que a maternidade, e daí não é a questão da maternidade, mas o feminino na minha vida foi se manifestando de outras formas. Acho que o ouvir, o acolher, a necessidade de expressar ou através das linguagens, né? Eu acho que ela vem desse olhar acolhedor que para mim é feminino. Eu tenho muito essa ligação, né? Não sou mãe, mas assim, na Itália a gente fala mamona, né? Mamona é mamone, né? Aquele que é, tipo, completamente dependente da mãe, né? Eu tenho muito esse histórico familiar de dependência das mamas, das mães e tal. E eu sempre tive isso muito em família mesmo, do acolhimento. Então, para mim, acho que uma marca registrada da inteligência feminina é uma inteligência de acolhimento, sabe? Aquela que ouve, que... Acho que para mim é isso. Não sei. Muito legal. Eu acho que pode pegar um pouco o gancho dessa sua fala, né, pessoal, subjetiva, do acolhimento, e pensar um pouco nessa questão que o feminino trabalha muito dentro dessa questão do cuidar, né? Sim. Então, muito do verbo, né, que envolve o cuidar, o gesto, está muito relacionado à questão do feminino, né? E aí, eu já, né, no sentido... Porque, assim, tudo eu problematizo, né? Então, assim, existe toda uma relação que eu acho que é muito legal, né? De tudo isso, que pensa as relações de afeto, a relação de carinho. Porém, esse lugar, né, do cuidado, ele também é um lugar que marginaliza as relações de poder, né? Por exemplo, o cuidado, se a gente for ver, cuidado com pessoas idosas, né? De uma forma geral, tá na mão das mulheres, né? Se a gente for ver, cuidado com pessoas com necessidades especiais. Se a gente for ver... Exatamente. Se a gente for ver... Sobrecarregar. Né? Exato. Sobrecarrega. Professoras, né? Como a Júlia estava colocando. Se a gente for ver ensino infantil, Sim. 100% são mulheres, né? Quando tem um homem, há estranhamento. Exato, há um Quando tem estranhamento, tal. Aí, quando você sobe um pouco, né? Por exemplo, na universidade... Aí você tem ao contrário, você tem um número maior de homens, né? É muito interessante isso, né? Então, a gente começa a perceber que essas relações que são fundamentais na vida, como a gente não viver com a relação do afeto, do cuidado, né? Do carinho, dessa lembrança das nossas memórias. Só que, na verdade, quando a gente pensa na questão do trabalho, né? Econômico, remunerado, toda essa fala, isso não entra, né? Então, por exemplo, ou entra no sentido, vamos dizer assim, com uma baixa remuneração,
né? Não é valorizado, não é reconhecido. Né? Então, o reconhecimento parece que vai numa escala que não tem uma visibilidade, não tem uma importância que essa questão do trabalho, de uma liderança, né? Fica um trabalho invisível, né? Exato. Né? Então, assim, eu estou desenvolvendo agora, né, um trabalho que é exatamente sobre a economia do cuidado, que é um legal. pouco isso, que é um desdobramento da maternidade, se a gente for pensar, né? E eu acho que tem, quando eu comecei a pensar mais sobre esses temas e a escrever, né, veio um olhar, né, de que a maternidade, ela deveria ser social, ela deveria ser uma função social também, né? Porque, claro, tá muito associado à mulher, e eu acho que a gente faz isso muito bem de cuidar, e como você falou, você não trouxe cuidado, você trouxe um outro termo, né? Acolhimento. O acolhimento, né? Mas eu acho que isso não pode ser imposto, né? Isso precisa poder ser uma escolha, né? E eu acho que isso é muito, ainda é muito deslocado para as mulheres, são funções femininas, né? Queira você ou não queira, né? Em algum momento você vai ter que se haver com isso, né? Eu sendo mãe ou não sendo mãe também, né? Porque eu acho que isso são escolhas, né? Mas acho que deveria ser uma função social, assim, porque a mãe, ela precisa de rede, né? A gente estava falando da amamentação, ninguém conta a verdade. Hoje em dia, eu acho que a gente ainda tem mais... Pelas redes sociais, pelas redes, a gente né? se fala mais a respeito disso, mas ninguém conta que para você conseguir amamentar, você precisa ter rede, né? Sim. Porque senão a criança fica ali, né? Você tem que ficar com aquela criança no colo, pendurada no seu peito, e quem faz o resto, né? Quem cuida do resto, assim, quem faz a tua comida, né? Parece que é só isso, né? Então, assim, é muito interessante porque como a Fernanda está colocando, esse invisível, essa invisibilidade, na verdade, apaga toda uma trajetória de coisas que são importantes. Então, a pessoa tem que acordar, escovar os dentes, sabe? Coisa mínima, ir ao banheiro, fazer o café. Quem faz o café dela, né? Ela precisa se alimentar, fazer a comida dela, se trocar, tomar banho. Qual é esse tempo que ela acaba, né, deixando com a criança? A hora que a criança dorme? Então, é muito interessante porque isso quando dá tudo certo, isso né? quando dá tudo certo, porque tem criança que não pega o peito, tem criança que não consegue mamar, tem leite que não sai. Sim. Né? Tem leite que empelota, tem leite que, sei lá, tem muito leite, você precisa tirar o leite, porque você vai em alguma situação e você fica até com protetor, né, de seio para não manchar a sua roupa. Então, assim, é um monte de coisas. Treta, todos os dias, e todos os dias, né, cotidiano. Todos os dias a sobrevivência daquela criança nos primeiros 6 meses, inclusive, né? Porque não bebe nem água, assim, Então, e ao mesmo tempo você tem o quê? Uma responsabilidade, porque é importante amamentar a criança, né? Então, assim... Então, percebe um pouco isso? Que fica dentro dessa própria relação. Quem sou eu a partir de então? Mas eu sou a mãe, que eu estou gerando um filho, que é muito importante, a saúde, né? Então, assim, e esse bem-estar dessa própria criança. Mas e o meu bem-estar? Como ele é pensado? Até o autorreconhecimento, né? Porque como são atividades que são invisibilizadas, né? Parece que você não fez nada, então, né? Sim, é um trabalho que não tem fim, né? É um trabalho que não tem fim, né? Que mesmo a mulher que trabalha, ela volta para casa, ela continua trabalhando nesse sentido, né? Sim. E quantas mulheres... Então, é muito complexo, né? Então, assim, tem essa coisa da afetividade, mas a afetividade, eu acho que ela mascara... Legaliza, né? Legaliza, romantiza, né? O outro lado tá lá, não é fácil, a vida dura, bababá, babá. É lindo o filho tá sorrindo, mamando, é lindo, sem dúvida nenhuma. Mas tem todas essas questões que muitas vezes não são colocadas. Mas como a Júlia falou, né? Isso cada vez mais está sendo... mostrado nas redes, né? Então, essa maternidade real, não é essa maternidade ideal, né? Essa maternidade romantizada, essas formas que acho que é bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, né? A gente tem também, né? Outras redes que também mostram
outras mulheres, assim, né? Nesse papel de, sei lá, 5 filhos, 6 filhos. Ah, sim, tem. Eu vejo Que isso romantizam muito dessa... ainda, que tá muito idealizado ainda esse lugar, né? Sim. Muito isso como precisa ser desconstruído ainda, né? Sim. Romantizado. E assim, eu acho que você estava falando do afeto, né? Eu acho que mesmo para o afeto existir, você precisa ter rede, você precisa ter, porque senão é muito conflituoso, é contraditório, né? Você tá ali com aquela criança que você ama, que você desejou. É mais interessante que Sim. seja desejada, mas Sim. mesmo quando desejado, né? Ainda há um conflito, né? Porque você tem o seu cansaço, porque você... muda a tua identidade, você tem um tempo para se entender com isso, Sim. né? E aí, para você poder sentir amor por essa criança, também precisa não estar tão estressada, Sim, não é porque né? nasceu você já. precisa poder ter minimamente um sono, você precisa poder ter vida, né? Sim, então, é muita coisa que tantas outras coisas não são abertas. Parece que você falar sobre isso... Parece que, você não gosta do seu filho, você não é uma boa mãe, não é? Então, assim, é algo que é tão, vamos dizer assim, sacralizado dentro de discursos que, às vezes, eu falo, gente, eu amo meus filhos, parece que, né, eu tenho Você tem que se desculpar por você tem isso. que meio que se colocar... certificar. Não é bem isso, né? Não é um rancor que eu tenho por dentro para estar falando essas questões, mas como essas questões, elas são muito enraizadas, fortalecidas. E o que a Júlia está colocando, que eu acho que é extremamente importante, é essa questão das redes, Sim. né? Então, assim, nós não somos nada ali sozinhos. Então, a gente depende dessas redes. Quando a gente pensa que agora, novembro desse ano, foi aprovado um projeto de lei, né, para aumentar a licença paternidade, né? Então, assim, imagina, 5 dias é colocado para licença da paternidade. É muito pouco, né? É o tempo do hospital, assim, né? O tempo que você fica na maternidade, praticamente. Exato. Né? Então, assim, qual que é a relação... Porque é o que a Júlia estava falando. Você vai se conhecendo... Né? Você como mãe com também, essa né? exato, Também, com essa né? criança De quem você era, né? Então esse laço ele vai se construindo, não é que nasceu pronto, né? Isso é muito interessante, que esse laço, na verdade, ele é cortado com os pais. Então, você tem 5 dias. Assim, 5 dias, então você não é praticamente nada. 5 dias. 5 dias a criança nem abre os olhos direito, Sim. né? Então, assim... Aí agora tem o quê? É um processo gradativo que vai ser aprovado, então a proposta é 10 anos, né? 10 anos. 10 dias, 10 anos, quem dera, né? 10 dias, 15 dias, 20 dias, né? Até chegar um pouco... Talvez aos 30 dias, talvez aos 30 dias, né? Que seria o perfeito, né? Porque é muito... Mas olha que interessante. Então, como a gente já pensa qual que é o papel... dessa mulher, né, mãe, que acaba de ter filho. Então, muitas vezes, sei lá, família mora longe, muitas vezes... Ela e o marido, por exemplo, né? Ela e o marido. O marido tem 5 dias e daí o resto você se vira, né? E aí, o que é louco, se a gente for ver em estatísticas, um grande número das mulheres que são chefes de família. Daí é mais assustador ainda, né? Então, assim, que tipo de maternidade é essa que está sendo colocada, né? Então, há uma necessidade de se pensar em um recorte de classe, né? Num recorte de raça, né? Num recorte geracional, porque, na verdade, tá aí outras coisas se colocando. Então, esse outro pai muito mais participativo, que há um tempo, né, não participava tanto. Então, assim, há uma série... De camadas, né? Exato, de camadas que não dá pra gente falar, é isso, a maternidade é isso, né? Ela é muito complexa. Então, assim, traduzir, eu tenho essa dificuldade, traduzir em algo... Eu sempre acho, né? Incompleto, vai ficar incompleto. Eu acho que a complexidade talvez seria uma palavra, que definiria. Porque você tem todo um lado,
né? Emotivo, Sim, né? Que envolve sim. tudo isso. Mas você tem todo um peso também. Então, são ambivalências, né? São Dentro desse ambivalências. processo. No lado prático, né? Porque as relações, elas se desenvolvem também nessas camadas sociais, culturais, econômicas, tem tudo isso, né? Sim. E a relação com o filho é uma relação humana também, né? É uma relação de amor e de não tanto amor às vezes, Sim. né? Não no sentido que você vai deixar de gostar, mas de que às vezes é incômodo, né? Exato. Então, sei lá, a criança faz um negócio que te incomoda naquele momento, né? Como você responde, como você... Né? Não é que você... Que não te deixa dormir, Sim. né? Né? Então, quantas vezes não quer comer uma coisa que você fez, ficou lá um tempão, não quer comer, joga a comida no chão e não sei o que super lá. desafiador, né? É desafiador, porque você faz na hora das boas vontades, né? Cansada, com todas as questões que estão sendo colocadas também. E, de repente, não é essa resposta que você quer, né? Não é a resposta que você imaginava. Sim, também. também. Porque você imagina uma maternidade, né? Sim, acho que existe essa construção. Eu acho que existe essa construção, eu acho que existe esse desejo que muitas vezes pode não ser tão legítimo assim também, né? De você meio que quase como uma imposição, quase como um sinônimo, né? É mulher, é mãe, né? Sim. E isso eu acho que é um trabalho psíquico mesmo, né? Para você poder entender que as coisas não precisam estar associadas, não estão associadas, né? E mesmo depois que você se torna mãe também, né? Pensar que você não pode se perder mulher na maternidade, né? Onde ficou a mulher? A mulher veio antes, né? Sim. Antes São da desafios, mãe, né? assim, constantes. Constantes, E né? também o não ser mãe, né? Sim. Que Também é muito interessante Que é porque legítimo, né? então, assim, não quero ser mãe, né? Posso ter essa E existe escolha. também essa culpa, né? Porque você fala, puxa, mas por quê, né? Se eu deveria. Então, isso é um fantasma também, né? Que Sim, até você exato. tomar conta de si, ou falar, não é pra mim, ou por algum outro motivo, ou por escolha, ou porque às vezes a pessoa não pode, ou sei lá. Daí você tem que também se aceitar nesse sentido, né? É um processo de aceitação. É um processo de aceitação. E que também, eu tava pensando aqui, vocês estavam falando, né? A gente tava até conversando um pouco antes sobre essas fases da maternidade, né? Tem as fases da maternidade e da não maternidade também, né? Porque se você não é mãe, de repente você não tem uma rede de apoio quando você é mais velho, né? Então são coisas... E ao mesmo tempo, quando você é mãe e seu filho vai embora, todo aquele personagem, não é um personagem, mas é uma construção que você fez ao longo da vida, ele também é um luto, né? Sim. Então é muito complexo, né? Se você Essa for própria questão pensar do desenvolvimento cronológico Sim. ali, né? E psíquico Sim. da maternidade, né? Da dependência, porque você cria, né? Eu acho que são questões que vão colocando para você que você é responsável por essa criatura e você tem que, né, oferecer o melhor que você pode, né? Então, no sentido de valores, de educação, né? Que recai muito sobre a mãe. Exato, Ainda, né? Mesmo que haja um pai, mesmo que haja um parceiro, né? Mesmo que ainda recai muito sobre a mãe, né? Toda Essas a formação, as essa cobranças. formação, aquela velha história, a culpa é da mãe, né? Sim. A culpa é sempre da mãe, aceita, né? Porque Então, assim, a compra, sei lá, do supermercado, quem vai fazer a lista do que vai ser colocado no almoço, né? Geralmente, pode ser até que o pai ajude. É muito interessante. Ajude, né? Isso não faz parte. Exatamente, né? Não é a responsabilidade desse pai. Esse pai pode estar presente, mas se ele quiser estar ausente, ele também pode estar, porque... Se ele faz, ele tem um ponto a mais. Né? Se ele faz, ele tem um ponto a mais. Se ele não faz... Exato, não é assim. É necessário, é uma obrigação, não é, né? É a tal da carga emocional da mulher, né? Que é justamente pensar nos detalhes, né? Pensar no que vai comer, pensar na lancheira, pensar no uniforme, pensar naquilo que, em geral, o homem, por mais que ele ajude, né? Ou por mais que ele esteja presente, não é da mesma forma, Exato, então fica naquela coisa da ajuda mesmo. Mas, na verdade, é o fazer, né? Você tem que fazer, alguém tem que estar fazendo. Quem que é o pano de fundo da discussão, né? É a mãe. O pai pode ir lá, né? De vez em quando, que é o divertido, que é o legal. Que geralmente né? faz essa função aí, né? Fica com essa...
Agora, existem, lógico, pais muito presentes. Meu marido é super presente e tal, né? Não tenho até nenhuma vírgula para falar. Mas eu tô até colocando isso de uma maneira culturalmente trabalhada. Culturalmente aceita, né? social, né? Exato. Né? Culturalmente legitimado, Sim. né? Como a Exato. gente nem percebe, né? Isso. Essas Exato. camadas, Então, né? você falou um pouco dessa questão da idade, né? Desse sentido geracional. É interessante também porque, num determinado momento, seus amigos têm filhos. Aí você que optou por não ter filho... Peraí, quais os programas que eu vou fazer Quais que as agora conversas, tem filho, né? Quais as Exato, conversas, né? Quais as conversas, porque fica esse assunto, né? Porque, sem querer... Que pode ser, inclusive, um pouco chato, né? Pra Sim. quem não tem filho também, Vou falar né? do gato, né? Eu tô levando vou falar gato. do gato, Exato, né? então assim, porque é uma vida exaustiva, 24 horas, e a pessoa vive isso, ela acaba falando isso. Sim, é natural, né? Então, às vezes, uma pessoa que não está nessa mesma situação, ela vê isso como, ai, né, que chato, não vou mais participar, não tem nada a ver comigo, né? Então, essa própria relação, né? Exatamente. Mas quanto é importante o amigo que permanece, né? Sim. E mesmo um amigo que não tem filhos e que permanece, né? Sim. Porque te abre essa perspectiva de falar sobre outras coisas também, né? Sim. De falar da maternidade, mas de pensar, né? Eu continuo existindo enquanto pessoa, eu tenho outros amigas... desejos. É verdade, senão a maternidade te engole, né? né? Não, tenho amigas que vêm pra... Não, hoje vamos sentar pra eu desabafar, coisas, que eu não né? aguento mais, eu não aguento mais fazer essa comida. Tudo bem. Tá Sim, bom. né? É muito legal, né? Sobre um filme, sobre, sei lá, a vida que tá aí, né? Sim. É interessante que a vida né? tá pulsando. Que eu acho que pro filho até é interessante isso também, é um descolamento também um pouco, né? Sim. De você também não ficar só pensando nas questões daquela criança, ter uma vida, né, para além desse filho. Sim. Para eles é muito saudável isso também, né? Eu acho. Até porque eles crescem, né? Então, essa questão de crescer e a mãe continuar mãe, né? Pois é. Né? Acho que essa é uma outra precisa questão, passar né? por uma transformação. A mãe né? também precisa passar por uma transformação, né? A minha filha, eu sempre viajava com a minha filha, né? Então eu tenho o Lucas, que ele tem necessidades especiais, é muito difícil a gente fazer alguns tipos de viagens, né? Porque o som muito alto, criança chorando, e ele odeia que ele se desestabiliza, né? É bem difícil mesmo. E a Laurinha, como ela passou muitos anos sendo muito reprimida por causa disso, né? Porque uma coisa né? Naturalmente, ser irmã, né? Irmã de um autista, né? Com bastante comprometido. E aí, eu fiquei meio com esse sentimento de culpa. Ela quase não conhece nada, eu vou fazer as coisas com ela, bababá. Então, eu acabava dividindo, porque meu marido gostava também mais de ficar em casa, então eu ia viajar com a Laura. Pronto. E aí, todas as férias, a gente viajava juntas, eu e ela. Ótimo, né? Aí teve um determinado momento que ela ficou adulta. Daí foi... E eu não percebi isso. Era muito interessante. Aí eu falei, Laura, eu tô pensando pra gente ir em tal lugar, né, nas próximas férias. Aí ela virou assim pra mim e falou, mãe, eu não vou estar de férias, né? Eu tô trabalhando. As férias não são mais as boas. Aí eu olhei e falei, gente, e agora? Como é que eu vou ser, né? Sabe assim? Então, a mudança de relação, eu entrei né? em crise. Eu entrei em crise mesmo. Porque eu falei, né? Aquela pessoa que tava... Mas eu achei ótimo, porque ela é bem diretona, né, minha filha? Ela foi meio nesse sentido... E eu falei, e agora? Eu tenho que, né, ter fazer alguma coisa para reagir dessa questão. E aí eu fui viajar sozinha, né? Foi a primeira vez que eu viajar sozinha. Fui para Inhotim sozinha. E aí ela me ligou, né? Ela me ligava. Mãe, você tá sentindo minha falta? Ela tava morrendo, ela também tava naquela coisa, sabe? Ela também tava vivendo foi muito interessante. Dela, né? Eu acho que sentido. também. Sim. E aí eu também sou sincerona, né? Do mesmo jeito. Aí eu falei assim, olha, Laura, sinceramente,
Não tô sentindo verdade, não. a sua falta. Na verdade, tá Não bom, tô assim. sentindo a sua falta. Só tô sentindo a sua falta quando é assim pra comer, pra ir a algum lugar, porque é legal ficar conversando. Mas assim, né, o lugar A minha que companhia eu ia é boa viajar, também, a própria eu ia companhia, nas né? artes e tal. Eu falei, eu tô bem comigo, né? Uhum. E ela ficou até chateada um pouco, né? Porque acho que ela não esperava que eu fosse falar uma coisa dessas. Mas assim, eu acho que foi bom para as duas, né? Então foi Um descolamento. É. Uma mudança de relação, Sim, né? é uma Sim. mudança de relação. Mas é uma coisa assim, que não é tão simples, sabe? É, Você não é tão leva um natural, tapa na assim. cara, assim, né? Uhum. Tem um choque de realidade, assim, né? Né? Então, você vai achando Você que vai tirando, pra saindo sempre. daqueles papéis, né? É. E daí, acho que... eu, por exemplo, quando eu saí da casa dos meus pais, eu comecei a me dar muito melhor com eles. Sim, É uma coisa melhora as muito relações, melhor, porque né? você começa até a enxergar o valor daquele acolhimento, ou, né? Agora eu tenho que me virar sozinha. E aí, como é que vai Sim. ser? E daí muda, né? Você passei a reconhecer mais, né? Sim. É uma coisa engraçada, né? Você vira mais precisa amigo. ter um distanciamento, né? Pra É. poder perceber algumas coisas, né? É. Sim. E agora que ela tá morando fora, ela tá muito assim, porque, né, tá num outro país, outra língua, outra cultura, outro tudo. Uhum. E ela não vê, então ela valoriza demais, sabe? Valoriza a mãe, o pai, a casa, o Brasil, tudo. Sim, até o próprio país, né? Deve fazer Então, assim, muito tudo falta, é maravilhoso, as comidas daqui são maravilhosas, então, as pessoas, né? Então, assim, é interessante isso, né? Aí eu falei assim, Laurinha, eu acho que vai passar uma semana, vai acabar a sua saudade. Mas é legal isso, né? Então, como que as coisas mudam e como que a gente também tem que mudar, né? Para acompanhar esse processo. Porque senão a gente fica deslocado, né? É um processo. E você, de como crescimento, psicanalista, né? deve... Isso que eu ia perguntar. Sim, eu acho que tem um trabalho psíquico, né? Em todas essas fases, assim, do nascimento ao crescimento, na tua relação com o filho, na tua relação com você mesma, né? Eu acho que tem um aspecto da maternidade que é você maternar a si mesma também, assim, né? No sentido da aceitação, que a gente estava falando agora há pouco, né? E nesse enfrentamento do luto, porque quando a gente fala em luto, a gente ele também serve para pensar nas rupturas, né? Nas separações, nas perdas, não só a morte, mas nas perdas, né? E o crescimento vai implicando perdas, né? Sim, são escolhas, né? Que às São vezes... escolhas que a gente... Mas escolha sempre implica em perda, né? Porque você escolhe uma coisa, você perde outra, né? Então, e é sempre uma aposta também, né? A gente não sabe se aquilo de fato vai ser como a gente está imaginando, mas é uma aposta, né? E acho que esse maternar a si mesma nesse sentido de poder acolher, de poder olhar para esses processos com uma certa tranquilidade, né? Não tanto pela via de uma autocobrança, né? Ou de uma autocrítica, né? Poder entender que é difícil, tem momentos que você vai entrar em crise, né? E de certa forma abraçar um pouco isso, né? Maternar a si mesma, acho que nesse sentido de como a gente idealiza às vezes até a maternidade, né? Como a gente gostaria até que a mãe da gente fosse, né? E fazer isso com a gente mesmo que a mãe real de repente não corresponda, porque não corresponde mesmo, né? Sim. Não a gente só como mãe, mas a gente também como filha, né? Sim. Então é muito interessante isso também, né? Algumas coisas que a gente também cobra algumas posturas. A gente cobra posturas e eu acho que uma vantagem do crescimento, desse distanciamento que você estava falando, é a possibilidade de a gente se reposicionar, né? A gente se reposicionar em relação a eles, a gente se reposicionar em relação à nossa infância, né? Porque eu acho que às vezes tem coisas que a gente ainda carrega, né? E que faz uma cobrança, eu olhando para minha história, né? Em que de repente tinha uma cobrança com meus pais. No meu caso é um pouco invertida a história, assim. Eu tenho um irmão que é muito próximo de mim de idade, mas ele tem umas questões de saúde mental, assim, bastante complicadas desde muito cedo, né? E desde a infância, ele foi um filho que demandou mais atenção. Porque é natural, né? Você tem um filho que você precisa... claro, você não vai esquecer do outro filho, mas você tem um filho que demanda um cuidado, um olhar, né? Sim.
E acho que um pouco esse ressentimento, né, da infância, né, de, poxa, não fui tão vista, não fui tão... E o quanto isso pode, ao longo do crescimento e a maneira que a gente vai entendendo. E acho que a maternidade traz isso também, porque aí você tem um filho, você está fazendo esse papel, você começa a entender que não é tão simples assim, né? E aí se reposicionar, e deles se reposicionar em relação a mim também, de poder se reconciliar, né? E da gente não arrastar também né? Essa relação de dívida, às vezes, que a gente tem, como se fosse uma dívida eterna, né? Exato. É uma teia, né? Que a gente vai indo e construindo. E o que eu acho que é muito interessante, que vai um pouco, né, no sentido bastante oposto a essa questão da idealização, da romantização, é exatamente a pluralidade, né? Que Sim. tem vários tipos de maternagem, vários tipos de mães, né? Sim. Como elas estão ali se relacionando, como cada maternidade, então, como cada filho... tem isso também, né? É? Acho que É A uma relação maneira com de cada lidar filho, né? com eles, né? Então, assim, é muito difícil a gente colocar numa maneira singular. É isso, maternidade, né? A definição. Ela tem esses fios todos que vão no emaranhado daqui de memórias. De memória, isso eu estava pensando agora, né, na questão das memórias, né, da reconstrução das memórias, do revivenciar as memórias, né, dos ciclos. Sim, do nosso posicionamento frente a elas, como que a gente, né, se posiciona, interage, reage, né? Então, assim... Isso nem sempre é consciente, né? Aí Exato. entra Então, o olhar da psicanálise, né? Nossa, exato. Que justamente, acho que a proposta da psicanálise é fazer isso vir à tona, né? Na relação com o paciente, né? Do paciente com o terapeuta, enfim, é fazer essas relações que são infantis. A gente pensa o inconsciente como infantil, né? Sim. Como aquilo que está ali, que não se realizou, os nossos desejos, as nossas fantasias, nossas frustrações, né? E, de certa forma, a gente reproduzir isso na relação com o analista, né? Assim, que isso venha à tona, que isso apareça, que isso se manifeste, né? Para que fique consciente para a gente ver, Sim. né? Para aquilo que seja atuado ali, é um pouco paralelo à função da arte também, assim, né? Quando a gente vê aquilo atuado, aí você fala, realmente, isso faz sentido, né? Realmente não tinha visto por esse lado, estou repetindo aqui alguma coisa que... Estou entendendo o sentido disso agora, né? Mesmo que eu não consiga evitar que isso se repita ainda, né? Mas pelo menos eu estou vendo que está ali. Já está chamando atenção de alguma forma. Já está né? chamando de atenção de uma outra Porque forma, você já passou né? por isso, né? De alguma maneira. E que você está vendo aquilo atuado, né? Você está vendo aquilo, esse vínculo se manifestando, essas relações primordiais, né? Com o pai, com a mãe, com os cuidadores, enfim. Sim. Se manifestando ali, né? Essa é a ideia. Por isso que eu acho que a IA não vai substituir a mãe, mas acho que nem a mãe, nem o psicoterapeuta, assim, né? Sim, não, essa é uma questão, né? Essa questão uma questão que eu tenho pensado muito, assim, porque é um empatia, fenômeno, né? É um fenômeno, assim, os pacientes as pessoas buscarem, né? Resposta, até como se a IA fosse um oráculo, né? E é muito tentador nesse sentido, né? Porque eu tenho usado mais agora a IA para estudar, principalmente, acaba sendo uma interlocução, né? Acaba sendo alguma coisa que você pergunta, qual é o teu ponto de vista sobre isso aqui, né? Qual é a sua resposta que você daria para isso? É alguém que está ali... dialogando. Não é alguém, mas tem um diálogo, né? Mas a resposta é muito pontual. É uma resposta muito pontual. É muito ali, para a situação. Mas não exatamente no sentido mais complexo. Não, nesse sentido, não é no sentido humano, né? Não é no sentido humano, isso não substitui. Né? Porque tá ali, né? Então, e o perigo disso, aí eu acho até um pouco perigoso, porque assim, né? Hoje, cada vez mais, a gente quer uma resposta
pronta. Ah, sim. E os processos, né? Os processos são demorados, né? Os processos são demorados, a gente quer a resolução para ontem, a gente vive numa dinâmica do mundo contemporâneo, da velocidade, da ansiedade, né? De todas essas questões. Exato, da solução pronta, né? Da solução quase que comprada, você está ali pronto, né? Só que aí a gente tem o quê? Os grandes problemas, né? Porque, na verdade, essa solução não está pronta. Não, ela precisa ser construída. E ela não funciona para todo mundo Exato, também, né? Não é uma fórmula, né? Não é uma receita de bolo. Então, é algo muito complexo, porque eu acho que as pessoas, elas estão entendendo como uma receitinha. E isso é bem perigoso. Exato. Principalmente para os mais jovens, né? Para os adolescentes. Porque está na sua mão ali. Né? Então, a facilidade, ela é enorme. E aí, é o seu e o processo, eu penso muito nisso, né? O processo até da construção do pensamento, né? De tudo, quando você chega numa resposta, mesmo se uma resposta emocional, você teve que acessar toda uma bagagem, né? Experiencial, de memória, de percepção. Quer dizer, isso daí vai para onde, né? Pois é. Isso não... É muito artificial nesse muito sentido, artificial, né? É muito artificial, né? Eu acho que há todo um processo, né, de apagamento da memória, né, na verdade, que a gente está vivendo. Então, assim, é muito dessa questão do futuro, o presente já passou, né? Então, toda essa perspectiva do sempre, o amanhã, do futuro, quando vai ser, né? Então, essa ansiedade que vai gerando, né? Então, isso é muito preocupante, porque essas relações, por exemplo, do afeto, de alguma forma, elas também, de alguma maneira, foram substituídas, né? Porque se é esse mundo tão veloz... Ou elas estão fazendo essa função, né? Assim, em algum momento elas acho que não vão funcionar, né? Mas tá fazendo essa função, né? Porque a natureza fala de outra forma, né? A gestação, né? Se você pensar na gestação, o processo de você receber aquela criança ali, é o biológico, né? É fisiológico ali, demora, né? Não é uma coisa... Acho que a natureza vai na contramão de tudo isso, né? A gente está acelerando processos que se tornam muito artificiais. Que tem coisas que não dão para acelerar. Não dá para acelerar, não vai dar ruim, né? Se acelerar. Exato, então vai acelerar, mas até que ponto? Não à toa a gente vive uma epidemia de ansiedade, depressão e ansiedade, né? Eu estava pensando, você falou dessa coisa da maternagem, né? Do maternar-se, né? Tem a ver com o processo, né? Ah, sim. Então, acho que talvez seja uma das coisas para o futuro, maternar-se, porque é uma das habilidades que a gente tem que desenvolver, né? Porque indo no contraponto dessas coisas que estão sendo postas, né? De tudo muito rápido, tudo para ontem, tudo utilitário, tudo... E aí o ser humano nisso tudo, né? Não dá tempo nem de assimilar, na verdade, né? Não dá tempo de assimilar. O problema também que eu vejo, né? Quando a gente começa a colocar muito essa questão da natureza, né? Desse próprio tempo, do cuidado. Então, tudo isso que são falas que... Não é que eu... critico, na verdade, eu acho muito Você só não está romantizando, né? Exatamente. O problema é quando... Porque a gente percebe aí é muito tênue, né? Exato. A linha, né? Muito fortalecidos, porque já que você não tem uma perspectiva com o futuro, porque esse futuro está muito instável, né? Porque a gente tem guerras aqui, de repente, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Embora a gente viva na contemporaneidade, projetando muito para o futuro, mas a gente tem esse futuro como algo incerto. E há muitas perspectivas de se amarrar num passado meio que idílico, né? Nostálgico, exato, né? E aí você tem o quê? Uma volta a essa própria relação dessa maternidade. De volta com aquela maternidade tradicional, invisibilizada. Exato. Né? E aí, toda uma conquista que foi ali, né? Passos de formiguinha que a gente está falando, né? Da licença função social, né? Bababá, lá. De repente... Se esvazia.
Exato, né? É bom ficar em casa, cuidar das crianças. É verdade. Você quer Nossa, lá, como porque vai ter- é uma linha muito tênue, né? Até essa discussão das mulheres não poderem votar, né? Que é Então- surreal, que você fala, como Não, assim retroceder a isso, Isso né? daí é um negócio absurdo. Mas depois da pandemia eu já não duvido de mais nada, assim, eu já Exato. fico mais atenta a esses discursos, assim. Então porque é muito possível, né? complicado. De repente é possível, né? Até que ponto a gente pode defender uma coisa e não fortalecer outra? Exato. É a questão das complexidades, né? A gente precisa ter um olhar sobre as complexidades, né? Exato. Porque se a gente tentar reduzir as coisas, não dá, né? Não é uma solução dá, né? simples não, ali. não é uma solução simples. E a questão que está sendo deixada de fora, que é a questão principal, é exatamente o quê? Implementar políticas públicas Sim. para essas questões. E não exatamente vou parar de trabalhar para ficar com os meus filhos. É a rede, Não é? a rede que é a creche, né? E quem é essa Que mulher é- que pode parar de trabalhar? Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, é um... E daí ela vai carregar uma culpa dupla, né? Pois é, que é aquilo que você falou das camadas, né? Assim, porque Exato. o quanto... Nesse texto que eu escrevi, eu pensei a respeito disso. Você é uma menina que nasce na periferia, né? O quanto você pode escolher não ser mãe? Porque isso é Exato. quase um destino, muitas vezes, né? É quase uma ascensão social, né? Quase não é uma ascensão social, né? Assim, não social, mas assim, você muda de identidade, né? Você ganha uma característica, você ganha uma função. E você o é dona de quanto... casa, você tem a sua casa, Sim. você tem... Ou não tem a sua casa, mas você tem um projeto de um lar que você vai, né? A sua família. Então, são nomenclaturas, né? Que tem um peso muito forte. O lar, família, né? Para o bem e para o mal, né? Sim. Exato. Pois é. Não, e esse status, né? Porque daí isso é visto como... Puxa, eu deixei aquela antiga identidade Sim. e eu tô me recolocando. Tem essa esperança, né? Esse projeto de futuro, né? Que às Sim. vezes não é nada disso, Às né? vezes não é nada disso, né? Às vezes E aí você tem essa sobrecarga, muitas vezes, né? Você tem um número altíssimo de mulheres com a questão do burnout, né? se fala inclusive em burnout materno, Exato. né? Sim. Então, eu até escrevi um artigo faz pouco tempo sobre essa questão. E assim, né? São questões que estão aparecendo e não é uma solução. Não existe, que a gente estava falando, uma receitinha de bolo, não existe um padrão hegemônico que todos abarcam nessas questões. Então, é muito complexo e pensar essa complexidade juntamente com essas camadas, com essa pluralidade. Sim. E pensar o que pode ser colocado como políticas públicas para isso. Exatamente. Isso né? é fundamental, Então, né? assim, em vez de ter, vamos dizer assim, a ideia de uma, sei lá, né? A gente estava falando de questões do pai ajuda, né? Da questão de ajudar em casa. Por que não começa a se desenvolver algumas cartilhas, né? Com um projeto pedagógico para as crianças, né? Sei lá, Você já dividir tarefas. Começa né? a formar outro tipo de... Não é verdade? Outro tipo de rede, né? Né? Então, assim, toda essa forma que a gente vive no cotidiano e que a gente sabe muito bem as relações do cotidiano, por que elas não são expostas e ganham visibilidade para o político? Né? Então, isso é uma questão que eu penso e trabalho e falo bastante de pensar a maternidade não só nessa questão do amorzinho, né? Não, mas como a maternidade é política, né? Então, assim, como a maternidade, ela tá lá. Então, você vai levar o filho na escola, tem um encontro de pais e não sei o quê. O que a gente discute? Discute relações, né? De afeto, de comportamento, não, e às também vezes, a criança, né? Mas que às vezes fica só no seu mundo particular. Não né? tem uma troca, né? Exato. Não tem uma construção de rede, muitas vezes, né? Eu acho que a Exato. gente perde muito tempo
comparando, por exemplo, né, assim, as crianças, né? Exato. O quanto o meu desempenho enquanto boa mãe, né, assim, se repercute no comportamento do meu filho, né? O quanto o meu é mais comportado do seu, e a gente gasta energia com isso. Sim. E não pensa no que realmente precisava pensar, né? Não apoia uma outra, não cria uma rede de fica com meu filho hoje, amanhã eu fico com o seu, né? Acho que é muito reflexo da nossa sociedade. É uma sociedade individual. Sim. E ao mesmo tempo, né, da performance, Da né? performance, Da competitividade, né? É um pouco nisso. Então, assim, o meu entrou em tal lugar, o meu tirou nota desfraudou 10. com tantas vezes. O meu não faz mais xixi na cama. Então, assim, parece surreal, que... é. Não, é uma coisa até absurda. Parece... Mama. Tá em sintonia. Parece que, sei lá, o seu gen, a sua educação foi melhor do que... A gente, sua mãe foi uma, A né, sua a mãe. melhor mãe, a né? melhor, a Que sua melhor mãe, desempenho. a boa mãe, né, que liga no meio da... Essa é a minha Pra falar se você tá tudo bem. Ela Se ela quiser dar uma palavra, né? Não, ela fala. Ela já ligou. Ela ligou pro meu irmão uma vez, ele tava na sala de cirurgia. Nossa. Ela conseguiu achar meu irmão, ele é anestésio, né? Ele conseguiu. Doutor Fernando, ele chama Fernando também. Nossa. Doutor Fernando, sua mãe no telefone. Depois dessa, eu falei, bom, tudo bem, Acho esse em aqui é qualquer normal. lugar, né? Gente, é muito engraçado isso. E assim, né? Ao mesmo tempo que a gente vive isso cotidianamente, mas por que não levar essas questões, né? De pensar, olha, as crianças estão falando, sei lá, né? Vamos pensar em alguma junto, coisa coletiva para pensar o comportamento, para pensar, sei lá, as brigas da escola, para pensar o professor, sabe, essas... A gente tem poucas escolas, eu acho, que fazem isso, né? Ou que buscam fazer isso. Sim. Ou tem que ser escolas que têm uma pedagogia mais alternativa, Sim. né? Mais uma outra proposta, né? Que não necessariamente são melhores, mas que acho que abrem essa possibilidade, Sim. né? Mais humana, talvez. Eu acho que são né? muito tradicionais ainda as escolas nesse muito sentido, interessante. Tem que né? abrir para se pensar, tem que ter um tempo para discutir essas questões, né? E leva tempo, leva processo, leva... Mas eu acho que leva, eu acho que talvez aquela fala inicial que a gente começou aqui, essa conversa, que foi exatamente que sai da ideia da consciência. Sim. Quase num sentido mais... vamos dizer assim, teórico, mas no sentido discursivo. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência para pensar a prática. Eu acho que está saindo da ideia da consciência, sabe? Ainda estamos um pouco nessa forma. Se me afeta, ok, né? o meu filho, a minha vida, a minha família, aí sim. Mas se não, o que me interessa? E aí entra a empatia, né? Entra um entendimento muito mais amplo, né? De que se afeta o filho da outra pessoa, é óbvio que me afeta, né? Enquanto sociedade, isso também me afeta, né? E que sociedade você está construindo pro teu filho também, né? Exatamente. Que aparta, que discrimina, que comigo tá tudo bem, né? Mas é bem complexo isso, né? É bem complexo. Então, assim... mas também está aí relacionado a esse mundo, né? Que a gente vive, que cada um está mais no seu próprio mundo, né? Nos seus próprios interesses, nessa própria cultura neoliberal, né? Que é reflexo de tudo isso, sim, né? Sim, desse mundo mais individual e tal. E que eu acho que as iniciativas, essa iniciativa, por exemplo, de um evento como esse, né? Eu acho que traz essa abertura para pensar, né? Assim, vamos pensar essa provocação, né? Da na inteligência feminina. feminina como Sim. fazendo um paralelo com a IA, enfim, né? Sim. Eu acho que a ideia é poder, como você está dizendo, poder falar sobre isso, é poder trazer isso para pesquisa, né? Poder abrir caminho para outros pesquisadores, né? Exato, porque senão acaba se fechando. Eu achei bem legal mesmo também a proposta de abrir. De abrir, né? E de abrir para outros países, exatamente. Né? E pensar, olha, existem, né, trabalhos sendo feitos, pesquisas. E pensar nessa possibilidade de interlocuções, né? Sim. Que não existe um modelo aí de maternidade, né? Que
tá aí envolta com esse sentido dessa inteligência feminina, né? Mas como essa inteligência feminina, ela vai driblando, né? Ela vai tentando ela vai se dando virar, conta, Ela né? vai dando conta. do que vai aparecendo. Então, lógico que você queria tudo bonitinho, né? Dentro da sua estrutura mental. Mas a vida não é assim, né? A Sim. vida, ela acontece Ela de acontece. imprevistos e você tem que saber lidar com esses, né? Com os improvisos, né? Então, é um pouco isso. Aliás, improviso, eu comecei a pensar e escrever sobre isso, porque eu pensava assim, gente, ninguém nunca vai me perguntar qual é a minha experiência de maternidade, ninguém quer saber sobre isso, assim, como é a minha definição de maternidade, já que ninguém pergunta, então eu vou escrever, né, sobre isso. E acho que eu cheguei um pouco a essa definição para esse momento da minha vida, assim, que eu acho que é bem uma arte do improviso mesmo, assim, né? Sim. É aquela aposta, né, que você faz naquele ser humaninho, que é um ser humaninho que não tem como prever, mas que a gente aposta, né, dentro daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente tem ajuda para fazer também, né? Que eu acho que aí a rede ajuda muito nesse sentido, né? Que eu gosto muito de uma definição de um psicanalista inglês, que é o Winnicott, né? O Donald Winnicott, da mãe suficientemente boa. Isso foi tão libertador, assim, quando eu ouvi. A primeira vez eu ainda estava estudando psicanálise, não era mãe, mas é isso, né? Nem demais, né? E nem de menos também. É quem é suficientemente boa, né? Para que aquele ser humaninho prospere, né? Para não se sentir aquela culpa, né? Porque a culpa, ela tá de mãos dadas com a maternidade. Ah, sim. É quase um segundo nome, né? Ser mãe é ser culpada. É porque eu acho que a culpa tem uma relação com a impotência também, né? Você vai até certo uma tentativa ponto. de responder à impotência, e não né? ser suficientemente boa é muito legal, né? Porque você tenta, mas se não deu, não você deu, tudo bem. Porque paciência, né? Você tenta outras coisas, né? Sim. Então é o improviso É o mesmo. improviso, né? Você Muito vai bom. improvisando. E uma frase que eu li um dia desses também na internet, tem aquela história parece que é um ditado africano, né? De que você precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Você já ouviu isso? Não. É preciso... É um ditado africano, né? É preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança. Aí esses dias eu vi, é preciso de uma aldeia para cuidar de uma mãe. Fez muito mais sentido, assim, né? De Muito, que realmente você precisa sim. ter esse suporte, né? Porque muito foi colocado, acho que essa coisa da criança, né? A criança, ela ganhou um olhar, status, né? Um olhar de muita diferente. atenção, né? Então, todo um projeto pensando como... sei lá, no meu próprio doutorado, eu coloquei um pouco isso, né? Então, o nascimento da República, aqui no Brasil, marca também o nascimento da infância, desse olhar da puericultura, com um olhar super atento, né? Com essa criança que vai crescer. Então, muito disso está centrado no quê? No futuro da nação, né? Então, é muito interessante. Como futuro mercado de trabalho, assim, né? Trabalhadores. Né? Quem é essa criança? E essa criança, ela depende do quê? Das mãos das mães, que vai educar, que vai conduzir por um caminho do bem, etc. e tal, né? Então, na verdade, todo esse percurso aí, né, de infância foi muito fortalecido. Então, assim, como a criança como a criança... E não foi olhado tanto a mãe dessa criança, né? Então, assim, acho que hoje há uma preocupação de se pensar as mães. Mas até então... Isso, né? É muito recente, é muito novo, né? É verdade, não se pensava em mãe, pensava na criança só. Sim, sim. É verdade. Acho que é uma coisa assim, para se construir, para maternar, né? Um pouco aquela lógica, quem pariu o Matheus que o embale, né? Assim, a responsabilidade é sua, tá? Mas que o filho é teu, né? Gente, ó, estouramos até o tempo aqui, mas nossa, foi incrível.
Daria dar um artigo aqui já, hein? Sim, eu acho que sim, né? A gente podia podemos escrever, podemos pensar. Começar ali, dar um pontapé inicial. Dar um pontapé inicial. Sim. Colocar alguns temas que foram levando. E assim, não fugiu, né? Não fugiu a conversa. Ela estava ali. Sim, tá amarrada, né? isso é. Nossa, eu queria agradecer vocês aqui. Super obrigada. Foi um prazer. Pra mim também, com certeza. E agradecer o pessoal que assistiu aí. É verdade. Muito obrigada. Várias. E estamos aí com mais um episódio, né, do Interculturalidades, esse especial do evento Heredità Ledone. Mirtz, Júlia, Fernanda aqui. Super obrigada. Acompanhe a gente nas redes também.